Seja bem-vindo a mais um podcast Fala Coruja, versão internacional, versão em negócios e carreira em Portugal. E nessa edição eu vou ter o prazer de conversar com o professor Marco Lamas e também com o professor Edel. Como é que é o sobrenome? Edel? Pontes, que cria pontes. Está nos Estados Unidos, criou ponte do Brasil com os Estados Unidos. E está aqui o professor Marco Lamas também para conversar conosco. Legal, o meu nome é Marcelo Pepe e eu sou um dos idealizadores do projeto Negócios e Carreira. E nós reunimos dezenas de palestrantes e autores que tiveram a oportunidade de contribuir com a nossa obra e que vão palestrar aqui já nesses próximos dias em Portugal. Professor Marco, como está sendo essa tua experiência aqui conosco na realização do congresso e quais são as tuas expectativas que nós vamos alcançar aqui durante esses dias? Antes de mais, está a correr muito bem. Eu gostava só de salientar e se calhar lembrar como é que começou, e foi numa primeira visita ao Isla do Marcelo, em que nós tivemos uma pequena conversa com o André Costa, que é outro dos palestrantes também neste congresso e um dos autores do livro. Eu acho que em 10 minutos de conversa rapidamente percebemos que havia aqui aquilo que nós precisávamos para conseguir organizar um congresso deste género, com a vossa experiência, numa segunda edição de Negócios e Carreira, mas que se alinhava muito com aquilo que nós fazemos aqui no Isla e que nós pretendemos no Isla. Por isso, numa conversa de 10 minutos, numa oportunidade, surgiu a vontade de passar para a ação e de fazer acontecer, e foi isso que aconteceu. Esse encontro foi há 3 meses, por isso em 3 meses nós estamos aqui e estamos já quase a começar o congresso, que será agora nos próximos dias 3 e 4. E agora, desde que estou convosco a perceber o ambiente e a dinâmica, numa semana em que vocês já estão a trabalhar muito na preparação do congresso e na elaboração, tem corrido muito bem. Antes de mais, para mim é sempre uma riqueza e uma vantagem este contacto com pessoas de outros países, nomeadamente do Brasil, mas de outros países, que nos permitem abrir os nossos horizontes. Eu acho que o problema hoje em dia é nós vivemos dentro da nossa própria bolha, dentro da nossa caixa, e isto faz toda a diferença. Perfeito. E o Edel também tem esse gosto por criar pontes. E me conta aí como é que tem sido essa tua experiência, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto de cada um de vocês. Para mim é uma honra estar de volta a Portugal, não apenas como retorno, porque eu já estive em Portugal antigamente, mas como ancestralidade mesmo. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, é muito bom a gente poder fazer essas pontes, essas conexões. Então, eu acredito que possivelmente a gente vai falar aqui, né, vem buscando e falando sobre profissionais que vão se tornar pessoas mais humanas, e tem tudo a ver com empreendedorismo. Então, assim, é uma honra estar aqui em Portugal, na tua terra. E vamos, né, é uma honra também poder fazer parte desse Negócios e Carreiras, que tem sido brilhante. O nível de conexão aqui, de tantos profissionais lindos, de tantas pessoas que têm mensagens que estão sendo deixadas para o mundo. Isso é muito interessante, né? Porque são as nossas parcerias que nos levam a resultados extraordinários. Sim. Nós temos todo um potencial. O Edel atua nessa área do potencial humano, do ser humano. Agora, uma andorinha só não faz verão. Não. Você tem que alinhar. E é isso que é bonito. Ou seja, todo mundo está imbuído do mesmo pensamento, constrói-se esse mastermind, que aí você encontra essa mente mestra que consegue reunir e potencializar. E o professor Marco tem tido uma experiência boa, internacional, tanto com Angola, Moçambique, você é de Moçambique, sim, né? Sim. E encontrado pessoas fantásticas. Como que o empreendedorismo, tanto em Portugal quanto na África, quais as diferenças que você repara da postura das pessoas em relação ao empreendedorismo? E me fala um pouquinho da tua área de atuação, o que você defende. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar a nível internacional no empreendedorismo, não apenas com a África, mas com muitos países da Europa, e mesmo dentro da Europa há diferenças substanciais de país para país, e depois com a África ainda mais. E já agora, para mim, só um pequeno parênteses, a África para mim é um sonho. Eu, apesar de ter nascido em África e de me lembrar muito pouco, saí muito cedo, tenho tido a oportunidade de continuar a trabalhar com Moçambique, Cabo Verde, Angola, e já estive em muitos outros países em África. E cada vez que lá vou é uma experiência fantástica.
E o que eu vejo muitas vezes em países com menos condições socioeconómicas são projetos de empreendedores muito interessantes. Não são, provavelmente aqueles que nós mais estamos habituados a ouvir falar relacionados com tecnologia, mas também indo para esse lado, é uma surpresa para muita gente que desconhece que nós temos startups fantásticas em Cabo Verde, em Moçambique e em Angola também. Mas depois há essencialmente diferenças culturais. Quando nós falamos em internacionalização e experiência internacional, é fundamental isto, nós sabermos colocar-nos nos sapatos do outro, não é? E perceber que cada um de nós tem a sua perspectiva sobre o mundo, cada um de nós tem a sua experiência, cada um de nós tem a sua própria cultura, e o que nós temos que perceber é como é que podemos tirar partido desta riqueza. E a minha experiência tem-me permitido aprender muito todos os dias exatamente com isto, na relação com profissionais de outras áreas. E eu humildemente considero que a minha grande missão é ajudar outros a criar as suas próprias startups, independentemente do país. E eu tenho tentado, e nós temos tentado aqui, também em particular aqui no Isla, é mesmo lançar iniciativas que são internacionais e que são benéficas para nós, mas essencialmente para os nossos alunos. Eles começam desde cedo, desde o início da sua licenciatura, depois até ao mestrado, a terem e a participarem em eventos onde encontram alunos de vários países em simultâneo. Sim, são novas culturas, né, professor? Isso é fantástico. Isso é enriquecedor, realmente. Agora, você vê que no empreendedorismo, vou puxar a bola aqui para o Edel, no empreendedorismo uma coisa difícil é a mentalidade limitada. Ouvia imensa gente, como se diz aqui, muita gente dizendo assim: eu não posso empreender porque eu não tenho capital. Eu não posso empreender porque na minha família não tem nenhum empreendedor. Eu não posso empreender porque isso é coisa para os outros, não é para mim. Né? Tem muito isso. Mas me fala você dessa mentalidade de acreditar. Eu já vi um pouco do teu trabalho, é a questão de acreditar em você. A base toda do meu trabalho, como eu gosto de uma história muito breve, que é aos 11 anos, quando eu decidi na minha vida que eu não queria visitar a Disney, mas que gostaria mesmo era de morar na Disney. E disso virou um mantra tão forte, mental, que foi o que aconteceu com a minha vida. E até hoje, eu estou na Flórida. Mas a ideia do empreender, que ao meu ver, porque eu trabalhei também em startups durante muito tempo, na área de tecnologia, nos Estados Unidos, a ideia é que empreender é você realizar um sonho. E ao realizar esse sonho, não é apenas sonhar. Você tem um sonho, e às vezes as pessoas querem ter esse sonho, mas o sonho sem ação é uma ilusão, é uma alucinação. E é preciso que a gente realmente tenha uma ação, uma preparação, e nessa preparação, a partir do momento que eu estou preparado com a ideia garantida, vai haver a oportunidade. E a oportunidade existe, ela aparece. E quando ela aparece, a loucura se torna realidade, a loucura se torna o empreender, a loucura se torna o sucesso. E empreender existe não é uma ciência exata, vamos chamar assim. Empreendedorismo não é nenhuma ciência humana, exata, social, nada, mas como que você enxerga essas oportunidades que as pessoas às vezes deixam escapar entre os dedos porque elas pensam, não é para mim. Você já deve ter visto isso muito em África, talvez em alguns lugares na Europa. O que a pessoa, para ela poder dizer que ela é uma empreendedora, exige alguma formação ou a formação é apenas de vida? Existe alguma formação que você recomendaria para uma pessoa que quer abrir um negócio? Sim, e eu sou daqueles que defendo que tudo que são competências empreendedoras, e já agora só dizer que a minha visão de empreendedorismo bate muito até com a visão aqui do Edel, que tem muito a ver com desenvolvimento pessoal, e estas competências podem ser aprendidas. E ainda só voltar um bocadinho atrás, e peço desculpa, porque esta parte da mentalidade empreendedora é muito importante, e por perceber que estas oportunidades que aparecem, a maior parte das vezes, são perdidas porque as pessoas não têm consciência de que realmente são ou podem ser empreendedoras. Eu tenho gostado de trabalhar já há uns 3 anos com uma ferramenta que se chama Mindset Behavior Analysis. O que nós fazemos isto nasceu no âmbito de um consórcio internacional chamado Shine, que sou um dos cofundadores, e nós temos tido a oportunidade de apresentar este trabalho também já em Barcelona, em Amsterdã, agora em Cracóvia também, e estamos a desenvolvê-lo em várias universidades. É uma ferramenta que permite fazer o quê? Ela é útil para o aluno, mas para o professor também, porque permite aos dois terem uma noção clara de onde é que está o aluno naquilo que
toca à sua mentalidade empreendedora. E depois há métricas que utilizamos, mas o mais importante é o aluno fica com uma percepção do que é que ele já tem desenvolvido, do que é que precisa desenvolver e pode apostar para desenvolver procurando formação específica. Mas mais importante, e sendo eu um professor relacionado com a educação, isto dá uma ferramenta poderosíssima ao professor para alterar o programa da disciplina, para alterar os métodos dentro da sala de aula, para conseguir desenvolver em cada aluno aquilo que ele realmente precisa desenvolver. Resumindo, eu acredito que qualquer um de nós pode ser empreendedor. Acrescentando aqui essa ponte, né, em relação a como funciona o cérebro. E o mecanismo no cérebro, basicamente, dentro de uma mente sabotadora, nós humanos tendemos a ter sabotadores mentais. E se a gente não tem essa consciência do que é que está sabotando, então se eu tivesse dinheiro, eu empreenderia. Se eu tivesse uma ideia, eu empreenderia. Se eu termino bloqueando a realidade do que é verdadeiramente o empreendedorismo. Sim. Eu acredito muito que o empreendedorismo seja nato, por máximo que a gente possa treinar. Você acredita que existem pessoas que têm mais vocação? Não, todos nós somos empreendedores. Todos nós temos. Não, pensei. Interpretei. Já ia gerar um debate. Já é uma, né? Mas é nato da natureza humana. Sim. Okay. Nós estamos aqui para deixar uma mensagem. E deixar essa mensagem, que é um ato de empreender, que é um ato de legado, e a gente às vezes esquece do que é verdadeiramente, porque a gente fica focando na visão de fora. E ao focar em fora, a gente se distancia do que está dentro. Então, tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal, Sim. por máximo que a gente esteja no ambiente corporativo, empreendedor, empresário, mas qualquer empresa no mundo nasceu por um sonho de uma pessoa. E você tem também um livro aí que você lançou pela editora Perencim. Fala um pouco desse livro aí. Tem tudo a ver com a visão empreendedora. Você é o que pensa, na verdade, é trabalhar os pensamentos. Nós somos seres pensantes. Então, a ideia inicial, quando a gente vai ler, vai pensar que nós somos o pensamento, mas no fundo é o que é que realmente eu estou pensando. E existe a coerência entre a minha mente, a minha emoção e o meu espírito. Então, o somatório não tem um vínculo religioso, mas é a coerência, o poder de viver em coerência entre o mental, o emocional e o espiritual. E quando a gente começa a fazer isso, a gente consegue abrir ou expandir a possibilidade da realização de sonhos e de empreender. Sim. E além do Negócios de Carreira, o professor Marco também tem algumas outras publicações? Ou essa... Também já tenho publicado. Dentro da área de empreendedorismo? Sempre dentro da área de empreendedorismo, é a minha área de foco. Já tive a oportunidade de publicar vários capítulos em livros, artigos científicos, escrever em jornais, mas sempre à volta do empreendedorismo. E já agora, só focando no livro, voltando ao livro, até porque eu acho que é disso que se trata, principalmente é de partilha de histórias e de experiências, o meu capítulo começa mesmo com o meu maior erro no ponto de vista de um empreendedor, que foi levar uma empresa ao fracasso. Sim. Levar a empresa à falência. E esse é o que mais nos fortalece como empreendedores, porque o sucesso não nos cria fortalezas. Já aconteceu comigo também. Eu acho que aconteceu a qualquer empreendedor. É um mito. Faz parte. É um mito pensar que alguém cria uma empresa e é logo um sucesso. Aliás, estatisticamente, as pessoas chegam ao sucesso à quinta empresa e é normal falhar. Mas, na verdade, aprendi muito com os erros. Eu acho que isto é fundamental. E mesmo aí nós devemos criar condições para os outros que querem vir a ser empreendedores e deixar-lhes claro que é normal errar e que eles vão errar. A única coisa que eles têm que fazer é um esforço para errar sem grande prejuízo e, mais do que isso, aprender com o erro, para garantir que não volta a cometer o mesmo erro, mas já cometer outro. Eu continuo a cometer erros e acho que provavelmente aqui continuamos todos a cometer erros. Temos é que ter a consciência disso e aprender com eles. Isso é fundamental. E levar tudo, acho muito importante isso. Às vezes nós temos que aprender, como disse Dale Carnegie no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, nós temos que saber conviver. Às vezes você tem uma forma de você dizer que a coisa não está bem feita ou que a coisa saiu mal. Você pode destruir a tua equipe, e nós precisamos de pessoas, destruir as suas alianças de networking, ou você pode construir. Ou você constrói pontes, né? Ou você constrói muralhas. Sim. Você tem que saber aproveitar e construir pontes. Claro. Criar uma boa relação com as pessoas. E não é falsidade, é querer o bem das pessoas. Ninguém vai empreender, professor, sozinho. Ele depende. Você vê um Canvas, por exemplo, um Business Model Canvas. Sim.
tem lá várias conexões de fornecedores externos, clientes, parceiros, canais de distribuição, tem tudo ali. Você vê, você não está sozinho, você depende de outras pessoas. E as pessoas são humanas, como muito bem o Éder colocou aqui. E nós temos que saber lidar com elas. E eu estou como presidente da Escola de Neuroprodutividade nos Estados Unidos. E a base da neuroprodutividade, todo estudo, quando a gente vai observar como ser mais produtivo através da condição neural e do relacionamento humano, o condicionamento mental, que é a base da neuroprodutividade, diz exatamente isso. E duas partes, são inúmeras formas para a gente trabalhar esse condicionamento mental. E um deles é o condicionamento estático, que ele vai estar evitando erros, contra, do outro lado da ponte, a pessoa que quando vê erro, ela aprende com os erros. Então isso é uma diferença gigantesca na mente. E o outro diz respeito justamente à relação humana. O estático, ele vai estar ali na competência, na concorrência, no competir. Enquanto que o dinâmico, que é o outro lado da ponte, está ali em cooperando, em agregando, conectando, e aí faz toda a diferença. E dentro do empreendedorismo hoje, justamente nessa era, quando eu comento aqui da nova era, é uma era que a gente está aqui de conexão, de agregar valor. Vou fazer a propaganda do meu livro. Exatamente. Não é muito mais que networking, é um livro exatamente que aborda esse assunto. Que as pessoas não são ilhas. Empresas não fazem negócios com empresas, são pessoas que fazem negócios com pessoas. Enquanto que a gente não tem esse respeito, que é uma base de valores, a gente se distancia e cria as muralhas. É importante isso. Isso só para reforçar, mais uma vez voltando ao livro e no meu capítulo, lá está bem explícito isto, que é tão simples quanto sozinhos somos sempre pequenos. Por isso, não é possível. Voltamos à conexão, à relação, ao networking. Vida que segue. Eu acho que a gente tem muito essa visão mesmo de, se não for por amor, que seja por inteligência. Uau, fazer o bem é importante. Se não fizer por amor, faça por inteligência. Sabe? Ajude as pessoas, não é por amor, mas é por inteligência. O que você planta, você colhe. E muitas oportunidades, como a gente teve aqui na parceria com o professor Marco, são oportunidades de alguém que quis doar primeiro, para depois saber o que vai vir de volta, não é? É muito importante nós termos essa visão. Então, olha, dando um complemento aqui, então, no fechamento do nosso assunto, eu queria que vocês deixassem um recado para quem nos acompanhou durante esse episódio, o que você gostaria de deixar de mensagem, seja sobre a tua experiência retornando às origens aqui em Portugal, seja a tua experiência internacional também. Fala um pouquinho do que você... Eu vou deixar ao Éder o momento final. Ele chamou de Éder, viu? Os portugueses... Epa! Então só vamos puxar o jogo, vai puxar esse assunto do Éder? Então vamos finalizar com isso, né? O Éder é uma referência no futebol brasileiro, ou no futebol português. Sim, E a ideia aqui é que o bom empreendedor é aquele profissional que sabe que está preparado na hora certa. Então, com um condicionamento mental positivo, correto, assertivo. E acontece, o Éder foi uma referência que durante pouco tempo ele substitui o Cristiano Ronaldo e o Cristiano não faz o gol. E em 2016, na Copa Europa, contra a França, que é um grande concorrente dos portugueses, Éder entra em campo e na prorrogação faz aquele belíssimo gol fora de contexto, numa área onde não funcionaria, então onde tudo estaria contra, ele veio preparado e aí aparece a oportunidade. Isso a gente chama de sorte no empreendedorismo. Sim. Né? Para quem está de fora é sorte, mas para quem está de dentro é muito trabalho, é muita dedicação, é muita vontade e com isso a gente tem o sucesso. E 10 milhões de pessoas saltaram, choraram, correram. Qual é a referência dele hoje, né? Então, o meu nome é Éder, né? Que possa relembrar aí como Éder, jogador de futebol português. Obrigado por estar conosco nesse projeto, tá? Estou muito feliz de estar contigo aqui. É uma honra. Valeu. Obrigado. E aí, o mestre? Muito rapidamente, para deixar uma mensagem final e de acordo com aquilo que nós viemos a conversar, e acho que estamos até muito alinhados também naquilo que nós conversamos e na visão, o que eu considero que é relevante para qualquer pessoa, e quando eu falo de empreendedorismo, não é apenas quem cria um negócio ou uma startup, é quem trabalha por conta de outra, tem muito a ver com aquilo que nós somos, com as competências que nós temos, que são fundamentais em qualquer aspecto da nossa vida profissional e até pessoal, nos nossos relacionamentos.
E o que eu dizia é que nós devemos ser capazes de ser humildes, aprender com os erros, perceber que não vamos conseguir sozinhos e tentar aprender, mas de forma rápida. O que vai acontecer é que nós vamos testando ao longo da nossa vida. E se nós queremos aprender, quanto mais rápida for a aprendizagem, melhor. E para isso nós vamos testando, vamos errando, vamos aprendendo e vamos melhorando cada dia que passa. E é isso que nós devemos fazer. Viver, inovar, criar, construir. Então, para você que está acompanhando, que acompanhou o nosso podcast até agora, quer participar do projeto Negócios e Carreira aqui em Portugal no ano de 2026, 2027, aí não sei quando que você está assistindo esse vídeo, procure mais informações. Aqui na descrição a gente tem um link para você fazer a sua candidatura e também ser um orador, um palestrante, um escritor no nosso livro e vir participar aqui nesse lindo espaço. Muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo episódio.